qual é a função do seu filho na família. A gente sabe que a divisão de tarefas e papéis dentro da família é fundamental. E sempre eu falo aqui para vocês, a gente sabe, é sabido o quê e tal, mas vocês sabem que eu gosto de trazer embasamento, né? Eu gosto de trazer bibliografia, pessoas que disseram, que para não ficar só na minha fala, eu acho, eu penso baseado em alguém e você pode, com as referências que eu lhe dou, estudar sobre aquela pessoa e ver se faz sentido ou não para você. Então eu já vou começar com uma referência, tá certo? Vocês já ouviram falar em terapia familiar estrutural? Essa terapia ela foi desenvolvida por um médico psiquiatra chamado Salvador Minuchin, ou Minuchin, não sei como pronuncia, em 1974. Ele serviu ao exército israelense e, na volta, ele foi para os Estados Unidos e lá ele fez uma pós-graduação. Ele era médico, né? E aí ele fez em pediatria e depois em psiquiatria. E ele desenvolveu essa terapia familiar estrutural. As principais ideias dele era que a hierarquia era essencial e que essa hierarquia ela precisava ser clara e as funções precisavam ser bem estabelecidas, que a criança ela precisava entender quem era o pai, a mãe, quais suas funções, quem podia fazer o quê, e que isso era benefício para não só para a criança como para os pais também. Quando os papéis não são bem definidos, acreditava ele que as crianças poderiam ser sobrecarregadas com funções que não lhe cabiam. Ou então elas podiam ser simplesmente desorientadas e quando elas não tinham nenhuma responsabilidade. O que acontece hoje em dia é que com a modernização, as mudanças sociais, muitos filhos eles deixaram de assumir esses papéis. E existem dois grandes motivos para que isso aconteça hoje. Ou porque os pais superprotegem os filhos, ou porque os pais não têm tempo de se engajar no aprendizado das crianças. Dá trabalho, né? Você deixar uma criança lavar a louça, dependendo da idade, depois você tem que revisar toda a louça depois, né? Da minha filha eu tive que revisar 12 anos, estou revisando 13, agora com 14 não precisa revisar mais, né? Mas revisei quando ela tinha 8, quando ela tinha 10, quando ela tinha 12, porque nem mas você não vai dizer: "Você não lavou essa louça boa, não ficou direito", você deixa ela fazer o serviço, depois você vai lá e dá uma conferida. E as características? Quais são as características de um ambiente familiar saudável nesse ponto de vista? As crianças têm suas funções, os pais têm, todo mundo tem funções muito bem definidas, e o que é que isso traz de bom? Eu estou falando baseado no estudo de Salvador, como é que é o nome dele? Deixa eu ler aqui de novo para eu não pronunciar errado. Munique ou Munique, não sei como pronuncia, ele é argentino. Essas crianças, elas têm uma capacidade de superar desafios bem maiores que outras crianças que não têm funções e obrigações e responsabilidades na divisão doméstica. Elas têm um sentimento de pertencimento muito arraigado, elas se sentem úteis, principalmente quando elas são menores. 3, 4, 5 anos, elas acham fantástico ela dobrar aquela roupa, guardar aquilo ali, botar a roupa no cesto de lixo, que elas têm aquela função e que aquilo é muito importante, ela é útil por causa disso. E também cultivam habilidades como responsabilidade e independência. Existem outros estudos, quem tiver curiosidade, aqui eu não tenho tempo de citar todos os Montes, Lamborns, várias outras pessoas que estudaram sobre essa hierarquia e essa divisão de tarefas em família e que trazem benefícios, pode mandar um direct para mim, @abigail.educa, que eu mando as referências, mando os estudos. A minha intenção é que você leia, você estude, você leia a mesma fonte que eu li e vê se faz sentido para você. Então alguns desses estudos, eles diziam que eles tinham um estilo de família que eles chamavam de autoritativo, que era com equilíbrio entre regras claras e afeto. A gente já comentou aqui uma vez de ser a diferença de ser autoritário e de ser rigoroso. A gente já falou sobre isso aqui. E a gente viu que o ideal é ser rigoroso, não ser autoritário, que seria um extremo, e a gente viu que o permissivo e o negligente causam bastante estragos, até mais do que o autoritário. Mas, enfim, sejamos rigorosos com os nossos filhos e deixemos as funções muito claras para eles. Quando a gente tem uma ausência dessas funções, eu estou fazendo um resumão aqui, bem rápido, só para a gente ter uma noção. Quando a gente tem uma falta, uma ausência dessas funções, a criança, ela provavelmente ela vai crescer sem autonomia e sem capacidade de lidar com os desafios ou com diferenças. Ela vai ter uma baixa autoestima e vai ter uma sensação de inutilidade.
Tem também desconexão emocional entre os membros da família. Então, assim, a gente pode até achar que não, mas as crianças terem funções e responsabilidade ajuda muito, sabe. Existe um estudo, mandem os directs lá que eu mando para vocês se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma curiosidade em achar sobre isso, mas existe um estudo que falava sobre, criança ele era um estudo que fazia a relação sobre jovens que se envolviam com drogas e as utilidades que eles tinham em casa, as funções que eles tinham em casa. Então a gente tem dados, por exemplo, do IBGE em 2020, de 2020, que indicaram que em muitas famílias, menos de 20% dos adolescentes realizavam alguma tarefa doméstica. Isso em dados de 2020. Aqui eu tenho resultados também da pesquisas feitas em academias americanas de pediatria, que corroboram isso, o benefício que faz essas tarefas para as crianças. Tem um estudo também de 1991 que gerou um livro que chama Educando para o Caráter. Tudo isso eu quero dizer para vocês que não é porque eu tenho um jeito que eu acho que é o ideal. Não sou eu, são estudiosos, médicos, psiquiatras, psicólogos, estudos americanos, argentinos, brasileiros, que valorizam que essa hierarquia na família e a divisão de tarefas só vai trazer benefício. Algumas sugestões práticas: valorizar pequenas tarefas desde cedo, valorize, agradeça, elogie. Promova trabalho em equipe, isso é muito importante, e dê exemplo. Então, num resumão, o que eu posso dizer é que a hierarquia, a divisão de tarefas, o incentivo, o elogio e o exemplo pode fazer bons progressos para o desenvolvimento das crianças. Uhum.